dar prosseguimento aqui a esta parte que é elementar para nós e para todos nós. Verdade. E quero então cumprimentar os nossos queridos ouvintes e dar para cada uma boa noite, dizer que estamos aqui para cumprir mais uma missão, trazer uma palavra, dar andamento num projeto maravilhoso que nós demos início, de modo que é muito interessante que estejamos imbuídos num trabalho como é a obra do Senhor. Eu costumo refletir na seguinte hipótese, que nós não fazemos a obra do Senhor. Nós apenas somos instrumento que Ele nos usa para Ele quem faz a obra. Verdade. E nos usa como instrumento. Então, é muito, eu imagino assim um pouco arriscado a gente dizer, eu estou fazendo a obra do Senhor. É como se Ele estivesse de braço cruzado, precisando que alguém trabalhasse para Ele. Verdade, pastor. E não é assim. Ele é que é o Todo-Poderoso, Ele que pode tudo, Ele que criou tudo, inclusive nós, e nos colocou aqui com uma missão de ser usado por Ele. De modo que para nós foi uma sorte da nossa parte, um privilégio muito grande, de termos sido escolhidos por Ele e por isso ser usados por Ele para sermos útil, não sabemos até que ponto, mas parece sermos útil à obra do Senhor. Porque é Ele quem faz, Ele que nos dá a inspiração, Ele nos dá a saúde, Ele nos dá a paz, Ele nos mostrou o caminho, nos deu a palavra, nos deu a condição de conhecer o princípio da salvação e nos incluiu neste princípio ao ponto de conhecermos e nos rendermos a este princípio de salvação chamado Jesus Cristo, que Ele é que é o caminho, a verdade e a vida, e disse Ele, ninguém vem ao Pai senão por mim, diz Ele, e o mesmo Senhor, Criador de todas as coisas, nos encaminhou a seu Filho e nos mostrou nele a salvação e nos deu condição de nos rendermos a Ele para sermos salvos. E da nossa parte jamais seria possível isso. O homem comum jamais se sujeitará a esta situação, como é de entendimento de muitas nações, não reconhecer o Messias, o Cristo, como Salvador. E por falta exatamente da revelação. O Senhor não nos revelou esta questão, este ponto tão importante, tão elementar, tão fundamental para a vida do homem, que é reconhecer no Cristo, o Messias, Jesus, o Salvador, o caminho da vida. E aí a nós Ele mostrou isso, nos revelou isso. E chegou ao ponto de Ele nos mostrar toda esta história, pela sua palavra nas Escrituras, a ponto que nós lendo, recebemos a revelação da palavra, compreendemos e seguimos. Porque a partir de quando compreendemos o poder desta palavra, que procede dele, que é transmitido para a palavra, nós crendo, então esta palavra nos encaminha para uma situação, se curvar ao Filho de Deus. Amém. E isto nós fizemos. E nisto temos uma recompensa, a salvação eterna. Que é difícil o homem se curvar a uma figura que denominado tem também o mesmo princípio humano. Então o homem tem resistência de chegar e se curvar a um outro homem. Mas este homem é um homem especial. Ele tem as características do homem, mas ele veio do céu. E para isso é preciso que tenha recebido a revelação dos céus para compreender este princípio, este mistério, né? É algo que está em oculto ao entendimento de muitos, mas para alguns foi revelado este mistério, este ocultismo, este ponto implicitado que está na palavra e no entendimento de muitos. E graças ao Eterno, ao Todo-Poderoso Criador, o grande Criador de todas as coisas, o clemente e misericordioso, a nós Ele deu esse direito de receber esta profunda revelação. Então, reconhecer no Filho dele a salvação eterna. Amém. Então, por isso, nós costumamos dizer que estamos
Não está errado em dizer, mas não é uma lógica absoluta quando costumamos dizer que estamos fazendo a obra de Deus. Quem está fazendo a obra de Deus é o próprio Deus. Nós temos a sorte dele nos usar como servos seus, nos escolher e sermos usados como instrumentos seus para esta obra maravilhosa. Esta obra é tão profunda que nós estamos envolvidos nela e não sabemos o que fazer. Verdade. Se ele não vai nos revelando ponto a ponto, não é possível o homem, quando concluir um grande trabalho, ele bater no peito e dizer, foi eu que fiz. Não é possível. Se ele disser, está enganado. Porque o grande é ele que faz tudo, e o grande é o Senhor de todas as coisas. E, dando continuidade, nós temos um tema aqui bastante maravilhoso, que é retratar aqui a vinda do Senhor, a vinda de Jesus. Aqui no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, diz, assim, traz um raciocínio bastante maravilhoso, esclarecedor, para aquele que tem vontade de saber essas coisas. Esta palavra nos dá assim, um entendimento bastante claro e aprofundado. Diz assim, a partir do verso 13: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Amados, o tema A Vida de Jesus é um tema bastante maravilhoso, mas não é algo assim tão simplificado para se falar. Para os dias de hoje, o que está em voga é quase que tudo, não tem nada a ver. Tudo que você está falando, está praticando, muitas vezes sendo até algo errôneo, e alguém lhe diz, não tem nada a ver. Muito cuidado, porque esse nada a ver implica em você desconhecer o tamanho do perigo em que você está envolvido, e o nada a ver passa a tirar da sua mente os valores tão terríveis, onde muitas vezes estamos sem querer nos envolvendo. Um dos maiores perigos que para a humanidade está iminente para ocorrer é a vinda do Senhor. Muito importante é que aquele que é chamado servo do Senhor, aquele que é chamado de crente em Jesus Cristo, crente porque crê em Jesus, os chamados crentes, bom seria esses estarem bastante atentos, bastante precavidos quanto esta volta dele, porque vem de surpresa, vem como um ladrão de noite. Ninguém imagina o momento que ele vai chegar. Ninguém tem ideia de que momento poderia entrar em sua casa um ladrão. Verdade. E se soubesse, não permitiria que entrasse, estaria fazendo um preparo, fazendo um aparato terrível para impedir a entrada desse elemento. Mas o Senhor, diz ele, assim como o ladrão surpreende uma pessoa, assim será a vinda dele. Vai ser uma surpresa. Vai encontrar você na posição de fiel. E se não encontrar nessa posição? Aqui o apóstolo diz que esta vinda, a ressurreição dos mortos, procede primeiro. Isto é, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E aqueles que estiverem de pé na fidelidade, aqueles que estiverem de pé na posição de justo, aqueles que estiverem de pé na posição de aqueles que se purificam a todo dia,
Como diz a palavra, o que é puro, purifique-se ainda. Então, os que estiverem nesta posição, o Senhor virá. E no soar da trombeta de Deus, bilhões de arcanjos que comporão um grande e terrível exército, que acompanham como um cortejo terrível, que abalará todo o cosmos, e aquele que estiver na posição de fiel será arrebatado para encontrar com o Senhor nas nuvens. Então este tema, eu imagino que ele é de uma valia muito grande, é de um fundamento maravilhoso para a nossa, vamos dizer, para a nossa confiabilidade, para a nossa convicção um pouco mais elevada do que diz respeito à nossa vida na terra como crente. Bom que essa forma que nos tratam de crente não seja só apenas uma figura de linguagem, mas que esse crente seja visto como alguém que realmente serve ao Messias, que pareça com ele nos seus atos, nas suas obras, no seu modo de proceder. Porque um dia ele virá e vem de surpresa. E se pegar aqueles que dizem ser crente de uma maneira tão tranquila, desapercebida, descompromissada, até mesmo um tanto relaxado, porque Jesus vai demorar a vir. Faz 2000 anos que eu ouço essa conversa, 700 anos antes dele mesmo, Isaías já dizia que ele viria. Demorou 700 e poucos anos, ele veio, mas esse povo que morreu sem ver este Messias na terra, como foi no caso do velho Simeão, já bem velho, ele disse: agora, Senhor, pode levar teu servo, que eu vi a salvação. Mas isso 700 anos depois que Isaías havia anunciado. Nós já estamos passando de 2000 anos e se fala desta vinda dele. Os sinais que era para ocorrer não precisa mais, já estão ocorrendo. E um sinal que é veemente, é latente para a sociedade humana se aperceber da vinda do Messias para buscar o seu povo que compõe a sua igreja, um dos grandes e maiores sinais é a moral que está indo para baixo. A moral humana está sendo pisada. Um certo dos nossos poetas, baiano por excelência, me honra em ser baiano, porque eu também sou de lá, ele disse, estou falando de Rui Barbosa, ele disse assim, observa bem onde ele terminou sua máxima. Ele disse: de tanto crescer as nulidades, de tanto agigantar-se o erro, de tanto crescer o poder na mão dos maus, o homem ia rir-se da honra e ter vergonha de ser honesto. Hoje, o que está sendo vergonhoso é ser honesto. O que está sendo um tanto ridículo é o homem primar pela honra. Mas a palavra de Deus diz que é bom que vele pela honra. O livro de Hebreus diz que tudo que é honroso, tudo que é bom, tudo que é nobre, honrai. Então nós que temos um título, que é bom fazer valer esse título de modo, com toda a coerência, é que nós somos conhecidos como crentes. E o Senhor virá buscar os crentes. Amém. Muito bom que esses crentes estejam na posição, para quando o seu Senhor vier, encontre-os fazendo assim. Portanto, amados, não há necessidade de alongarmos, mas eu quero dizer que fique atento, que os tempos lhes tragam bons ventos, e que você a contente. Não deixe que qualquer elemento lhe tire do caminho que te leva para o maior alento, porque o Senhor um dia virá buscar a bom tempo aqueles que Ele espera em todo tempo. Amém? Amém.